escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú. Nós estamos estudando uma revista cujo tema é Teologia Reformada, né? Teologia segundo a Bíblia, isto é, Teologia Reformada para você conferir. Nós estamos estudando já há algum tempo, hoje nós estamos na 10ª lição, cujo tema da nossa lição é os sacramentos. Graça invisível, Cristo presente. Tá? O tema de hoje é extremamente importante para que a gente possa compreender a teologia reformada no que diz respeito ao ponto sacramento e no que ela é diferente de outras teologias, como a teologia da Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, né? Nós vamos ver que nós temos pontos convergentes no seu exterior, mas que no seu conteúdo são divergentes no seu significado. E a gente vai poder falar um pouco disso hoje. Nós vamos falar de sacramentos. E nós temos hoje, de forma diferente do que tradicionalmente nós temos, um texto bíblico base para a nossa aula. Hoje nós temos dois textos bíblicos. Mateus 28, de 18 a 20, e 1 Coríntios 11, de 23 a 29. Então eu convido você a pegar sua Bíblia, a abrir nesses dois textos, que nós vamos trabalhar daqui a pouco o conteúdo bíblico para que a gente possa falar de sacramento. Mas antes de nós continuarmos deste ponto em diante, eu convido você a fechar os seus olhos e junto comigo nós nos dirigirmos a Deus e colocarmos esta aula, este conteúdo nas mãos do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir, abrir os nossos corações para que a gente possa entender o conteúdo desta aula. Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mesmo em um momento de pandemia, onde o mundo padece, onde o nosso país padece, onde a nossa cidade padece. Apesar de todas as adversidades, nós cremos, confiamos que o Senhor é soberano e o Senhor tem as rédeas deste mundo nas suas mãos. Te pedimos que continue a nos conduzir como indivíduos, como igreja sua aqui na terra. Em especial agora te pedimos por esta aula, Pai, que vamos estudar sacramentos, que a visão bíblica, ó Pai, fique muito clara a todos nós, aquilo que o Senhor desejou nos colocar como efetivamente sacramentos, que nós possamos entender qual é o papel deste instituto na nossa vida cristã, Pai. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Então a gente vai falar de sacramento. Mas, peraí, Beto, o que é sacramento? Essa é a primeira dúvida. O que é sacramento? E, baseado nisso, eu estou buscando uma definição que eu considerei de fácil compreensão e com alguém que tem autoridade para falar para a gente, né? Fui buscar em Calvino a definição
de sacramento. E está nesse livro aqui, Instrução na Fé, Princípios para a Vida Cristã, de João Calvino, tá? Depois, quem quiser, eu posso indicar. É um livro muito de fácil leitura, tá? Então, vamos lá. O que é sacramento? Sacramento é um sinal externo pelo qual o Senhor nos apresenta e testifica a sua boa vontade para conosco, a fim de nos sustentar na fraqueza de nossa fé. Ou, falando resumida e mais claramente, sacramento é testemunho da graça de Deus declarada através de um sinal externo. Então, olha só, o que é sacramento? A gente costuma resumir sacramento na seguinte definição: sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Guarda isso, um sinal visível, ou seja, que todos podem ver, é exteriorizado e é um sinal. Sinal é aquilo que aponta para algo, né? Então, sinal é algo externo que aponta para algo que tem um significado de uma graça invisível. Então, é uma ordenança que Deus nos deu para que ficasse visível no nosso meio, na comunidade cristã, apontando para algo invisível que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar. E aí vem uma outra pergunta. Mas quais são os sacramentos? E aqui eu coloquei uma tabelinha inevitável, né? De um lado esquerdo, os sacramentos da Igreja Reformada. E no seu lado direito, os sacramentos da Igreja Romana. Vejam que nós temos dois, batismo e ceia. A Igreja Romana tem 7. Batismo, confirmação, também conhecida como crisma, Eucaristia, que significa Santa Ceia, a penitência, as ordens, o matrimônio e a extrema-unção. Beto, quer dizer que então a Igreja Romana tem 7 e nós temos só 2? É exatamente isso que eu estou falando. Mas matrimônio não é sacramento na Igreja Reformada? Não. Matrimônio não é sacramento. Matrimônio é algo instituído por Deus, é uma bênção, mas não é sacramento. Nós temos 2 sacramentos: batismo e Santa Ceia, tá? Ah, mas olha só, o batismo e a Santa Ceia também estão na Igreja Católica, né, na Igreja Romana. Então, nós temos aqui uma convergência de conteúdo. Sim, nós temos essa convergência de conteúdo, mas nós temos uma divergência de significado. O batismo está presente tanto na Igreja Romana quanto na Igreja Reformada, mas o significado do que seja batismo para a Igreja Reformada e para a Igreja Romana é diferente. O significado do que seja a Eucaristia na Igreja Reformada e na Igreja Romana é diferente. Então, essa aula é importante não só para você conhecer quais são os sacramentos da Igreja Reformada, mas qual é o significado? Para onde que esses sacramentos apontam? Porque se nós já vimos que sacramento é um sinal externo de uma graça invisível, né? Esse sinal aponta para algo, aponta para onde? Qual é o significado, né, desses sacramentos? Então, precisa ficar claro que a diferença não é só no número, mas também no significado
de cada um desses sacramentos, tá? E reforçando, a Igreja Reformada possui 2, né? Batismo e Santa Ceia. Tá bom? Vamos primeiro para o batismo. Eu preciso dizer para vocês que eu não vou entrar aqui em pormenores a respeito do batismo, tá? Eu vou tratar aqui em questões teológicas o significado do batismo como sacramento. Aliás, há um tempo atrás, o pastor Cícero deu uma aula na escola dominical, no tempo que nós tínhamos as aulas presenciais, uma aula em conjunto no templo, sobre batismo e batismo infantil. Fica aqui a sugestão para que ele refaça essa aula agora do modo virtual, para que ela fique eternizada no YouTube. Foi uma aula sensacional. E veja, o batismo a gente pode fazer um semestre de estudos sobre o batismo, né? Então eu não vou entrar aqui pormenores, por exemplo, se o batismo deve ser por aspersão ou por imersão, tá? Só posso dizer para vocês que a Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana em especial, pratica o batismo por aspersão, né? Não por imersão. Por quê? Porque nós cremos, entendemos que há fundamento bíblico para o batismo por aspersão. Ponto. Não é aqui o contexto para apresentar para vocês a fundamentação bíblica para o batismo por aspersão. A questão é nós entendermos o que é o batismo. E nesse sentido, eu convido vocês para abrirem a Bíblia no primeiro texto bíblico que nós vamos analisar hoje. Mateus 28, de 18 a 20. Percebam aqui, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos lá. Vamos entender aqui. Aqui é o primeiro encontro, segundo o livro de Mateus, que Jesus tem com os discípulos após a ressurreição. E ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o batismo é necessário para a salvação? Ou seja, eu preciso me batizar para ser salvo? Vamos pensar aqui. E eu gosto muito desse personagem bíblico, que nós não conhecemos o nome dele, mas ele é conhecido como o ladrão da cruz. Este cara passou a vida inteira aprontando. Se nós fôssemos definir a vida dele em uma expressão, eu poderia dizer que certamente ele foi um malfeitor. Era uma pessoa que ficava em bando, saqueando as pessoas nas estradas, roubando, matando. Era um agitador, possivelmente político, estava preso por conta dos seus atos, foi condenado à morte por conta dos seus atos, uma morte de cruz, uma morte humilhante, destinada para pessoas como ele, e a sentença fazia parte dele ser crucificado ao lado de Barrabás, que era um malfeitor e um agitador político. E esse cara passou a vida inteira, portanto, zombando de Deus. Usando uma linguagem futebolística, aos 47 do segundo tempo,
ele olhou para Jesus e disse: Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. O que Jesus respondeu? Em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse cara foi salvo. Apesar de tudo aquilo que ele era e apesar de tudo aquilo que ele fez. Sabe por quê? Porque a única condição para a salvação é a graça de Deus através do sacrifício de Cristo. Esse cara se arrependeu e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e não teve tempo para tomar a Santa Ceia. Não teve tempo para ser batizado. Não teve tempo para fazer caridade. Ele não teve tempo para nada. Eu acho formidável o estudo desta conversão do ladrão na cruz. Porque ele representa todos nós. Por mais que eu e você, nós nos achemos pessoas boas, a gente nem diga, mas no interior a gente pode até achar, não, eu mereço a salvação. Na verdade, na nossa essência, nós somos, lá no íntimo, aonde nós não abrimos para ninguém, mas Deus conhece, nós somos o ladrão da cruz. Nós somos aquela pessoa que não merece a salvação, por conta do que nós fazemos e por conta do que nós somos. Mas pela graça de Jesus, nós somos alcançados. Alguns de nós foram alcançados no início da vida, na infância, outros na adolescência, outros na mocidade, outros serão alcançados na fase terminal de vida, não interessa. A graça de Jesus, ela é igualmente distribuída a todos, conforme a sua misericórdia. Beto, você fugiu da aula? Não, não fugi. A pergunta é, o batismo é necessário para a salvação? O ladrão na cruz, somado a toda a exegese sistemática da Bíblia, nos deixa claro que o batismo não salva. O que salva é a graça de Deus mediante a fé no sacrifício de Cristo. E aí, nós já colocamos uma distinção aqui com a teologia romana. A teologia romana, ela entende que o batismo é necessário para a salvação. E aqui nós entramos, então, em outro ponto. O batismo dos filhos dos crentes. Ou, se você preferir uma outra expressão, o batismo infantil. Vejam que algumas igrejas evangélicas não fazem batismo infantil. Por quê? Porque essas igrejas evangélicas entendem que o batismo não é necessário para a salvação, mas é um sinal externo da salvação. Então, se a pessoa aceitou Jesus, ela vai se batizar para mostrar que ela aceitou a Jesus. Este não é o entendimento que a Igreja Reformada tem. O batismo não é um sinal da salvação. Tá? E eu vou explicar daqui a pouco o que é. Ah, mas Beto, a Igreja Católica também batiza as crianças. A Igreja Romana também tem batismo infantil. Também. Igualdade em termos de batismo infantil, convergência, mas divergência de conteúdo. Os significados são diferentes. A Igreja Católica, ela entende que o batismo é necessário para a salvação. Então,
por que que a Igreja Romana batiza as crianças, perdão? Para garantir que elas sejam salvas. Para garantir que, se eventualmente elas morram, elas possam ir para o céu, por conta do batismo. Há uma expressão, inclusive, dentro da teologia romana, de que se a criança morre sem ter sido batizada, ela não vai para o céu, ela fica num limbo. Vejam, por que nós não acreditamos nisso? Porque o batismo é um ato, ser batizado é um ato que tiraria o mérito do sacrifício de Cristo na cruz. A salvação é mediante o sacrifício de Cristo. Então, por que, então, que nós batizamos os nossos filhos? E por que, então, que nós, aqueles que se convertem quando adultos, se batizam? Porque o batismo não é um ato só das crianças, mas todo aquele que se converte, se batiza e batiza toda a sua casa. Aliás, nós não temos tempo hoje aqui, não seria nem o objetivo para que a aula não ficasse maçante, mas os relatos bíblicos são que, quando uma pessoa se convertia, ele se batizava e batizava toda a sua casa. Ou seja, todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade eram batizados. O que evidencia que não era um sinal de uma decisão pessoal de salvação. Mas todos eram batizados. Qual o significado, então, do batismo? Por que nós levamos os nossos filhos, quando pequenos, a serem batizados na igreja? Essa é uma questão de pacto. Essa é uma questão de aliança. Que tipo de aliança, Beto? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para você essa figurinha. Lá em Gênesis, Deus fez uma aliança com Abraão. Deus disse para Abraão o seguinte: farei de ti uma grande nação. A sua descendência será incontável. Só que Deus separou este povo, a descendência de Abraão, para trabalhar com ela. Deus separou esse povo. E qual o sinal externo desta aliança que Deus fez com Abraão e seus descendentes? A circuncisão. A circuncisão era um selo, um pacto, um sinal externo de uma graça invisível chamada aliança que Deus fez com Abraão. Então, todos os meninos, no 8º dia, eram circuncisados. Esse é o sinal do pacto que Deus fez com Israel. Com a vinda de Jesus e o sacrifício de Jesus, nós temos uma nova aliança. E percebam que eu fiz aqui uma representação gráfica dessa nova aliança, de uma aliança nupcial entrelaçada com a coroa de espinhos, para que a gente entenda que essa nova aliança em Cristo, ela está baseada no sangue derramado na cruz. E qual é o sinal externo desta nova aliança? É o batismo. Então, por que nós os batizamos? Para dizer que nós agora pertencemos ao povo de Deus. Em vez de nós fazermos a circuncisão, que era inclusive restrita ao público masculino, agora nós nos batizamos para dizer que nós entramos na família da fé. Para dizer que agora nós estamos debaixo desta aliança, não da aliança abraâmica, mas da aliança em Cristo, a nova aliança. Para dizer que nós
fazemos parte desta família, para dizer que nós estamos federados na Igreja de Cristo, para dizer que nós pertencemos a esta Igreja de Cristo. Por isso que quando os nossos filhos nascem, nós levamos eles até a igreja para que eles sejam batizados. Porque nós estamos dizendo o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho pertence à família da fé. E vejam que nós assumimos determinados compromissos quando batizamos nossos filhos, de sermos exemplos, de ensinarmos eles a lerem e escreverem, para que eles possam examinar as Escrituras, ler a Bíblia com eles, orar com eles. Né? Acho que eu já disse isso algumas vezes, mas os meus filhos nunca mais reclamaram, mas eles vinham assim: por que você pega no meu pé? Porque eu não aguento mais. Eu falei assim: olha, quando você era pequeno, eu levei você lá na igreja e você foi batizado. Sabe o que significa isso? Eu assumi publicamente, perante toda a igreja e perante Deus, que eu ia cuidar de você. E cuidar de você significa não deixar você fazer isso. Significa pegar no seu pé. Eu prefiro que você fique bravo comigo do que eu descumpra uma promessa que eu fiz com Deus. Chegou uma segunda vez que a minha filha começou a reclamar, falou assim: olha, porque um dia você foi... Tá certo, pai, já sei, você prometeu para Deus. Então tá bom, vamos lá. A gente não pode esquecer o que nós prometemos para Deus. O significado deste batismo. Tá errado aqui, tá? Não é o batismo, era o selo da aliança abrâmica. Era a circuncisão, era o selo da aliança abrâmica. O batismo é o selo da nova aliança, tá? Houve um erro aqui de digitação. Vamos corrigir isso já. Quem sabe faz ao vivo. A circuncisão era o selo da aliança abrâmica. O batismo é o selo da nova aliança em Cristo. Beto, quer dizer então que o batismo veio substituir a função da circuncisão? Sim. O batismo veio substituir a função da circuncisão. Nesse sentido, nós nos batizamos. Não para ser salvo, mas porque somos salvos, nos batizamos e batizamos os nossos filhos. Para que os nossos filhos estejam debaixo da federação da família da fé. Para dizermos que ingressamos na família da fé, que pertencemos ao povo escolhido por Deus. Tá? Vejam, povo escolhido por Deus, no sentido do Antigo Testamento, é Israel. Povo escolhido por Deus, no sentido do Novo Testamento, são todos aqueles comprados pelo sangue de Cristo. Não faça uma leitura restritiva no Novo Testamento, achando que povo de Deus são só judeus. Não. São judeus e gentios comprados pelo sangue de Cristo. Ok? Então vamos lá. Batismo, nós já vimos. Agora, e a ceia? A ceia está em 1 Coríntios, o texto base nosso. Capítulo 1 Coríntios 11, versículos 23 a 29. Acompanhe aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, vamos lá. Nós estamos falando da ceia, tá? A ceia em 2 tempos. O que eu estou querendo dizer com isso, a ceia em 2 tempos? São 2 os elementos da ceia, o pão e o vinho. Vocês perceberam que o texto em 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo se refere à ceia do Senhor, a última ceia antes da sua morte, que é relatada nos evangelhos, assim como é relatado nos evangelhos, aqui em 1 Coríntios, Paulo diz, ele primeiro tomou o pão, e depois pegou o vinho. 2 tempos, 2 elementos. Não há justificativa para que, no momento da celebração da ceia, só o sacerdote faça a utilização do vinho. Todos nós devemos participar tanto do pão quanto do vinho. Tá? São 2 os elementos, portanto, o pão e o vinho. Nesse sentido, eu quero refletir aqui com vocês algumas coisas sobre a presença de Jesus durante a ceia. Jesus está presente durante a ceia? Sim. Indiscutivelmente. Jesus se faz presente no nosso meio quando celebramos a ceia do Senhor. Mas, veja, dizer que Jesus está presente significa dizer que o pão se transforma em corpo e o vinho se transforma em sangue? Não. Tá? Não. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Tá? Essa seria a doutrina da transubstanciação. Quando o que diz a teoria da transubstanciação? No momento da celebração da Eucaristia, quando o indivíduo come o pão, aquilo se transforma em corpo de Cristo. Quando o indivíduo toma o vinho, aquilo se transforma em sangue de Cristo. Jesus estaria presente fisicamente, portanto. Não há embasamento bíblico para isso. O que a Bíblia nos diz é que o pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Jesus está presente espiritualmente. Cristo está verdadeiramente presente na ceia, mas espiritualmente e não fisicamente. O pão aponta para o corpo de Cristo. O vinho aponta para o sangue de Cristo. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, aponta para a remissão dos nossos pecados por conta do sacrifício que Cristo fez. Qual a razão de nós nos reunirmos e tomarmos o pão, comermos o pão em memória de Cristo? Tomarmos o vinho em memória de Cristo. É nós celebrarmos, festejarmos
a remissão dos nossos pecados por conta do sacrifício de Cristo. Nós não matamos Cristo novamente. Nós celebramos a vitória que ele teve sobre a morte. Celebramos a morte da morte por conta da morte e ressurreição de Cristo. E veja que, olha a expressão que eu estou colocando aqui. A ceia é uma festa aonde desfrutamos da comunhão com Cristo e com os irmãos. A ceia é uma celebração, é uma festa espiritual, aonde nós celebramos em comunhão com o próprio Cristo, que nos redimiu mediante a sua morte e ressurreição, mas com os nossos irmãos. Ou seja, a ceia, ela deve ser celebrada em comunhão. Não dá para fazer uma ceia sozinho. Não dá para fazer uma ceia individual. Por isso que a gente não faz a ceia online, Beto? Exatamente. Quando nós voltarmos aos cultos presenciais, a gente vai celebrar essa festa. A gente vai tomar o pão e o vinho, e juntos em comunhão, nós vamos celebrarmos o sacrifício de Cristo na cruz. Mas, Beto, faz muito tempo que a gente não faz a ceia. Faz. Se você sente falta dessa festa, eu também sinto. Mas é pecado a gente não ter feito a ceia? A Bíblia diz que nós não devemos negligenciar os sacramentos, o batismo e a ceia. Mas, de novo, assim como o batismo não é essencial para a salvação, o ladrão da cruz também não teve tempo para tomar a ceia quando ele se converteu. Não vamos dar aos sacramentos um local que eles não têm, que eles não possuem. Eles não podem ocupar o local da cruz de Cristo. Aliás, tanto o batismo quanto a ceia apontam para a cruz. Eu comecei dizendo que sacramento é uma graça, é um sinal visível que aponta para uma graça invisível. O batismo aponta para a nova aliança que foi sacramentada na cruz. A ceia aponta para uma comunhão nossa com Deus e com os irmãos, proporcionada pelo sacrifício de Cristo, ou seja, também aponta para a cruz. Então, não há como nós negligenciarmos os sacramentos, mas é preciso que nós entendamos o local que eles possuem dentro da nossa fé cristã. Em breve, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos celebrar essa festa em comunhão com os nossos irmãos. Tenho fé em Deus que logo nós faremos isso. Partindo para a nossa conclusão. A importância dos sacramentos. E eu preciso dizer para você aqui o seguinte: se você já aceitou a Cristo como Salvador e ainda não se batizou, eu vou perguntar, está esperando o quê? Beto, você acabou de falar que isso não é importante para... Acabei de falar que não é importante para a salvação. Mas é importante você estar incluído na família da fé, perante esse sinal externo, perante essa circuncisão do Novo Testamento. Quando nós voltarmos, e se você tiver condição de participar dos cultos presenciais,
Não negligencie a sua participação na ceia do Senhor. Vamos lá. A nossa conclusão aqui. O batismo marca o ingresso da pessoa na comunidade da aliança. O sacramento da ceia também é muito relevante, pois sela e simboliza a nossa comunhão com Cristo e uns com os outros, enquanto aguardamos ansiosamente o seu retorno. Igreja Reformada, 2 sacramentos: batismo, ingresso da pessoa na comunidade da aliança. Santa Ceia. Santa Ceia celebrada em 2 tempos, 2 elementos: pão e vinho, que significa justamente a comunhão com Cristo e uns com os outros, enquanto aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor. Espero que você tenha sido abençoado com essa pequena aula, com essas pequenas reflexões, e espero que Deus continue abençoando a sua vida, todos nós, no estudo da sua palavra. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço.